Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero abordar esse assunto de por que os ricos investem em fundos imobiliários. É um contraponto que eu faço a alguns vídeos que eu venho vendo já tem um pouco mais de um ano de alguns youtubers falando o contrário, de que ricos não investem em FII. E eu nunca concordei com isso. Então nesse vídeo aqui eu pretendo dar a minha visão a respeito desse assunto. Então fica aí até o fim para você fazer esse contraponto entre essas duas opiniões. Eu acompanho alguns canais no YouTube acreditando que eu sempre estou aprendendo algo novo, e realmente eu estou. Então, na maioria esmagadora das vezes, as informações ali são corretas, verificáveis, e a gente entende que estão agregando a vida das pessoas, e eu acredito que meu papel aqui também é fazer o mesmo aí que eles fazem. Só que eu tenho notado de um ano para cá, um pouco mais de um ano para cá, alguns vídeos com um tema bem específico e semelhante, dizendo que rico não investe em fundo imobiliário e falando que o Barsi é que disse isso, porque o Barsi é contra isso, né? Ou falando de alguns problemas que existem e que eles sustentariam essa versão de que o rico não se interessa por fundo imobiliário, o rico não investe em fundo imobiliário, né? Isso me bateu muito fortemente porque, acompanhando o mercado de fundo imobiliário, eu entendo que essas versões estão equivocadas, né? Então, os FIIs, eles nasceram justamente do desejo dessas pessoas ricas, dessas pessoas que tinham patrimônio em imóveis, em diversificar isso. Então, antes do surgimento dos FIIs, você tinha um cenário onde ali você tinha a participação privada aí de um ou mais investidores que eram dono de um ou mais edifícios, e aí, graças a esse expoente, que é o Sérgio Beleza, que é uma das pessoas aí, se não a principal, que defendeu e investiu do seu tempo, investiu ali da sua experiência e investiu trabalho para convencimento do mercado naquela época, bancos e corretoras, de que listar os FIIs, trazê-los ao ambiente da bolsa, seria algo positivo para todos. Então, com esse trabalho feito, esse convencimento e os resultados aparecendo, é que hoje, passados tantos anos, a gente tem aí essas centenas de fundos imobiliários existentes. E se não fosse esse trabalho, esses ricos lá atrás não teriam feito a diversificação do seu patrimônio em imóveis, não teriam trazido esses imóveis para a bolsa, e a gente não teria isso como um veículo tão importante de investimento como é hoje, com esses 3 milhões de investidores investindo em fundo imobiliário. Fundos imobiliários atingem recorde triplo em janeiro na B3. 3 milhões de investidores, 200 bi em custódia, 537 milhões de ADTV. Então, gente, poxa, não é possível, né? Estamos batendo recorde atrás de recorde, né? Aumentando a liquidez do ativo, aumentando o número de participantes, né? FIIs cada vez mais têm presença na carteira dos investidores da B3, e esse discurso de que rico não investe, não consigo contemplar isso, né? Então, isso daqui é um relatório, essa medição foi a respeito de janeiro agora de 2026, né? Então é uma matéria lá do site da B3, onde fala sobre esse aumento, recorde atrás de recorde, né? Então estoque financeiro, base de investidores, liquidez bate recorde. Então não é possível, não cabe o discurso de que investidor, dentro dessa fatia enorme aí de 70%, dos investidores de FII, dentro dessa parcela só tem pessoa física e só tem sardinha. Não tem investidor com mais de 1 milhão investido em FII. Não tem com mais de 5 milhões, com mais de 10 milhões.
todas essas pessoas físicas aí, que são a base dos 70% de investidores, é tudo pessoa física sardinha com 20 cota de Gary 11, 20 cota de não sei o que lá. Não, gente, não. Né? Então a origem ali, quando a gente pega e vê a origem dos FIIs, eles justamente nasceram em função da necessidade dos investidores ricos diversificar o patrimônio deles. Então não tem como esse discurso se sustentar de que investidor rico não investe em FII, tá certo? Então essa narrativa de que ricos não investem, ela, para mim, ela é natimorta, ela não se sustenta, porque não tem um mercado de fundo imobiliário, não só é constituído de investidor pequeno, investidor que tem R$1.000 em fundo imobiliário, que tem R$10.000, não, tem os grandes também, né? Então aqui esse vídeo é para trazer informações novas que não estão nesses vídeos desses youtubers, talvez por desconhecimento, talvez porque o que eu trago aqui, embora não seja tão novo, mas é algo de 2025 para cá que houve uma mudança na negociação desses fundos, dessas posições grandes, né? E isso melhorou o aspecto aí do investimento, que sempre ocorreu. Então, independente se o que eu vou apresentar aqui, por ser novo, ele veio a existir de 2025 para cá, o que antecede não era impeditivo do investimento desses grandes investidores em investir em imóveis. Então eles nunca pararam de investir. Então o investimento em fundo imobiliário, ele sempre existiu, não importa a classe, se é pobre ou se é rico, ele sempre existiu e vai continuar investindo. Aliás, digo mais, ele vai só aumentar, porque as condições que a gente está vivenciando nesse momento são cada vez mais favoráveis para que isso aconteça. Em 17 de fevereiro de 2025, a Bolsa, então, vem a público divulgar a informação de que os mercados de fundo imobiliário passariam a contar com as soluções de negociação de grandes lotes, né? Que já era adotada, que já estava em funcionamento para ações, veio para o mercado de fundo imobiliário. Dessa forma, né, trazer dinamismo, agilidade, confiabilidade, tudo aquilo que a gente já tinha para as ações, trazer também agora como soluções para o mercado de grande lote, né? Então, aqui ele coloca: destacamos que a dinâmica da negociação, a lógica de lote mínimo e demais regras seguirão procedimentos já estabelecidos para ações e valores imobiliários, né? A lista de FIIs admitidos em grandes lotes está aqui disponibilizada na B3, menu soluções, negociações de grandes lotes, né? Então o comunicado é apenas para oficializar que a partir daquela data já era permitida a negociação usando grandes lotes. Então a gente pode considerar aqui como a data de nascimento, onde as corretoras e investidores institucionais passaram a ter oficialmente acesso a 3 formas diferentes de negociar grandes lotes e que não mais impactariam o book normal, né? Porque agora a gente tem um book para cada um tipo dessas ferramentas, dessas soluções. Então é mais um passo no nosso mercado de forma a permitir negociações grandes, ágeis, afinal, né, como ela disse, né, no relatório ali de mercado de FIIs, né, que ela publicou em dezembro, né, está havendo ali um trabalho para que os FIIs sejam reconhecidos como REITs, né, e os FIIs vão naturalmente chamando a atenção dos investidores grandes e eles precisam de ferramentas para poder facilitar, montar e desmontar a posição, assim como eles tinham para ações. Então a entrada dessas 3 soluções é mais um passo na direção de a gente ter melhor, né, capacidade de resposta aí às demandas e mais giro acontecendo nos fundos imobiliários. Vide aí o vídeo passado onde eu citei, né? Vou deixar aqui o card onde eu citei o trabalho aí que a Ed fez
para que o fundo lá, o HGBS, fosse comparado a um REIT, para que os investidores institucionais americanos passassem a olhar o HGBS não mais como um fundo imobiliário tradicional do mercado brasileiro, mas sim com todas as características ou com muita semelhança aos REITs lá de fora, que são veículos de investimento mais avançados do que os nossos fundos imobiliários, né? Então, esse trabalho da Red, essas mudanças que a B3 vem implementando, só vem a facilitar cada vez mais a entrada de capital estrangeiro nos fundos imobiliários. Então, não tem como se sustentar essa versão de que rico não investe em fundo imobiliário. Então, aqui eu vou trazer algumas informações para vocês terem essa outra versão e poderem aí consolidar ambas as versões, porque eles não estão errados em alguns argumentos, mas num argumento específico que eles batem muito, que é a liquidez, que o fundo imobiliário ele não tem liquidez suficiente para montar e desmontar a posição. Nesse vídeo eu vou mostrar o porquê que isso não se sustenta e como a B3 trabalhou para atacar esse ponto, tá certo? Então, por que o rico investe em fundo imobiliário? Então, ele tem ali a principal motivação de diversificar o patrimônio em diferentes ativos. Então, ele vai ter ouro, ele vai ter ações, ele vai ter Bitcoin, ele vai ter REIT, né? Ele vai ter em moedas, em metais, ele vai ter em urânio, investimento em urânio, ele vai ter investimento diversos, né, em equity, em empresas, ele vai ter diferentes, porque ele precisa diluir o risco para poder, numa eventual crise, não ter uma queda acentuada, uma perda no seu patrimônio. Então o rico faz isso, ele nunca vai concentrar o seu patrimônio numa classe específica, porque senão, se der ruim, ele tem uma queda muito forte. E os FIIs é só um dos tipos de ativo o qual ele vai usar essa diversificação, né? E aí, ele vai também usar para o quê? Não só para diversificar, mas para fazer o planejamento sucessório. Então, os investimentos que ele faz nos fundos, as cotas que ele compra, ele não fica lá, por exemplo, no CPF dele. Ele vai colocar isso dentro de uma holding. Então, a holding é que é dona dessas cotas, facilitando o planejamento sucessório, diminuindo taxas, né? Se esquivando de impostos, né? Então é muito mais fácil você colocar o patrimônio sobre uma holding e a holding é dona dos ativos. Então, no falecimento do dono aí, digamos assim, do pai, né? Os filhos, por estarem na holding, naturalmente têm acesso muito mais facilitado a esse capital investido, a esses investimentos. Então o rico faz isso, o pobre não, o pobre vai ter tudo no seu CPF, né? O pobre, inclusive eu, né? Então assim, as pessoas que não têm conhecimento, que não têm dinheiro, que não têm outras possibilidades para montar uma holding, vão estar com seus investimentos sob o seu CPF. Eles usam também aqui o FII para o quê? Para acessar imóvel diferenciado, que só está disponível para qualificado. Então eu vejo aqui na Bolsa alguns imóveis que você vai lá, poxa, me interessei aqui na capital de São Paulo, tem um imóvel lá tal. Quando eu vou ver, o fundo é para investidor qualificado. Então, um baita de um imóvel, poucos cotistas às vezes, e só para investidor qualificado. Então, quem consegue investir, o rico vai investir nesses veículos pela própria capacidade dele de acessar coisas que às vezes não é para o mercado, digamos assim, de varejo, o mercado de sardinha. Então ele consegue acessar certos imóveis e fazer esse investimento, essa diversificação nesses imóveis. Né? Ele vai tirar o risco dos imóveis físicos que ele tem e trocar por cota de FII, diluindo o risco. Então, ao invés de ele ter um único prédio vago, e olha que é muito fácil hoje em dia a gente encontrar prédio vago nas cidades por aí, e nem precisa ser metrópole, e nem precisa ser grande cidade.
quantos imóveis com placa de aluga, vende-se, ou até mesmo sem placa, mas que estão passando anos fechados, pagando impostos, às vezes não está pagando, mas enfim, está lá fechado. Quantos a gente conhece? Então, esse é um dinheiro imobilizado ali e o risco concentrado ali. Então, qual é o risco de incêndio, invasão, deteriorização da área? Porque um imóvel, se ele não está produzindo nada, se ele não tem um comércio ali nem nada, ele contribui para o esvaziamento ali daquele local. Ele não traz circulação de pessoas, ele não está produzindo lá nada ali para aquela região. Consequentemente, você está perdendo dinheiro devido a essa vacância que está ali, que existe ali. Então, o rico, o que ele vai fazer? Ele vai trazer pelo menos parte do patrimônio que ele tem em imóveis para virar cota de FII, para diluir isso em vários imóveis, né? Então, eu vou comprar um fundo que ele é dono de 5 galpões logísticos, que ele é dono de não sei quantas lajes, né? Então, ele dilui esse risco ainda mais, saindo em parte do patrimônio que ele tem. Ele não precisa vender tudo, né? Mas pelo menos parte do que ele tem, ele vai trazer para o mundo FII. É natural isso. Ninguém é burro de deixar concentrado tudo em imóvel físico, né? Ele vai também aproveitar de uma gestão profissional para cuidar desses imóveis, né? Então hoje ele diretamente tem que se preocupar com o inquilino, com reforma no imóvel, em pagar as taxas, ver se está tudo em ordem e tal. E então, para ter uma vida mais tranquila, parte dessa gestão, dessa preocupação é entregue para uma gestão. Então, cabe aí o gestor do FII resolver essas coisas. Então, o rico vai se concentrar em fazer negócios, em cuidar de outras coisas, ao invés de ficar administrando as dores de cabeça natural quando você tem um imóvel físico, né? Então, mais um motivo do porquê que o rico investe em FII. Por fim, ele vai aumentar a liquidez pessoal ao investir em FII, né? Então, é muito mais fácil e rápido você desfazer de um FII do que você vender o imóvel físico, que demora mais, que leva mais tempo. Então, é muito natural a gente ver aí placa de vende-se há anos num imóvel, que o imóvel tem boa localização, mas não gera negócio, tá lá parado, não, né? E aqui não, no FII você tem liquidez ali para vender a sua posição. Poxa, eu preciso para fazer um negócio, etc. tal. O rico encontra no FII liquidez para isso, muito mais fácil e menos burocrática. Então ele não tem que correr atrás de cartório, advogado, pagar lá taxas para o governo por conta dessa liquidez que ele precisa. Então, poxa, peguei lá um imóvel que eu tinha que custava 5 milhões, se eu transformo isso em cota de FII e deixo lá, a hora que eu precisar de 5 milhões por algum motivo, eu vendo as minhas cotas imediatamente ali, muito mais rápido que um imóvel físico que vai levar uma série de trâmites, que vai pagar uma série de pessoas para isso acontecer, taxas, né? E que, portanto, não consegue competir a nível de agilidade que o FII tem. Então, nesse ponto, investimento em fundo imobiliário para o rico, sim, é algo imprescindível. E como que era a negociação de lotão de FII até 2025, até fevereiro de 2025. Então, lotão, né? Lotão é o termo aí usado no mercado para dizer lote grande, né? Então, eu tenho um lotão aqui sendo negociado. Então, o rico ele não vai comprar 10 cotas, como eu havia dito, né? 10 de Gari 11. Ele vai comprar 5 mil, 50 mil. Ele vai, né? Quando ele decide montar posição num fundo, ele vai comprar um valor substancial, afinal de contas, ele precisa diversificar esse patrimônio. Então, ele não vai comprar picadinho igual a gente tem hoje. Então, o que acontecia até fevereiro de 2025 era que a gente tinha apenas um book de negociação, né, na B3, apenas um book de ofertas de compra e venda para atender a todos os investidores. Então, sempre que alguém queria fazer alguma operação, tinha que negociar nesse book, que era um book
principal até então, né? Então só havia ele. Então ou você ia direto no home broker e fazia a sua ordem e disparava, ou você chamava a mesa da corretora e negociava e falava, olha, eu preciso de 10 mil cotas aqui do HGLG11. Eu quero ter essas 10 mil cotas até os próximos 5 dias. Eu topo pagar até X valor por cota. Monte a posição. Quanto que vai custar isso para mim? Vai custar X. Monta essa posição. Aí essa pessoa lá na corretora, isso daí internamente, a corretora trabalhava para atender o cliente nesse pedido, ligava os seus robozinhos, usava das suas estratégias para garantir a mínima flutuação possível dentro do book de forma a não distorcer os preços, de forma a garantir que a compra dessa quantidade enorme de cotas não afetasse o book negativamente e, portanto, não dificultasse a vida de montar a posição. Então, todos os participantes do mercado competiam entre si no mesmo book, seja para compra, seja para venda. O que acontece é que os investidores grandes, eles mexiam muito mais no preço das cotas quando entravam ou saíam, devido ao montante envolvido. Os investidores pequenos, não. Uma cotazinha aqui e outra ali não vai ter grande variação de preço, salvo naqueles fundos onde a liquidez é baixa, onde você tem poucas ordens de compra ou de venda ali, né? Poucos negócios acontecendo no dia, pouco volume financeiro envolvido, né? Salvo esses casos, você vai ter ali entradas e saídas tranquilas. Agora, a depender do ativo, a depender do fundo, você pode ter, com essa intervenção, com essa entrada ou saída de grandes lotes, você vai ter um impacto na cota, seja para mais, ela encarecendo muito mais, seja para menos. Porque às vezes a liquidez do lado da contraparte, ou seja, eu estou comprando, quem é a contraparte? A contraparte é todo mundo que está no book de venda. Se eu estou comprando, a contraparte é a venda. Então às vezes eu estou comprando aqui uma posição grande, mas a venda não tem tantas ordens ali suficientes para a minha ordem de compra. Ou ela tem, só que há espaços entre as cotações ali de venda. Então tem gente que colocou uma cota para vender a 120, já a outra próxima cota está sendo vendida a 125. Então entre 120 e 125 há um espaço ali, há um gap ali. Então, às vezes você tem poucas cotas em cada uma dessas posições. E isso, dependendo da quantidade que eu quero comprar e do tempo que eu topo que essa operação aconteça, né? Essa ordem que eu dei para a corretora, fala, olha, eu quero em uma semana, eu quero em 5 dias ter essas cotas, às vezes isso pode potencializar um efeito aí que a gente vai ver de distorção no preço de um determinado ativo, onde ele acaba subindo rapidamente de preço em virtude desse apetite, né, dessa posição em ser montada ou desmontada pelo investidor que chegou ali na corretora e pediu essa ajuda, né, pediu para que fosse realizada essa compra. Então até fevereiro a gente tinha apenas um book, que é o book principal até hoje, como a gente conhece, esse book que é acessado por todo mundo, né, seja desde o menorzinho até o investidor grande, existe esse book acessível para todo mundo, né? E aí, se era colocado uma ordem grande, podia até disparar leilão. Então, a depender da situação, cada fundo ou cada ativo na B3, ele tem parâmetros de funcionamento definidos pela própria B3. Então, uma ação da Petrobras, ela tem uma configuração estabelecida pela B3, parâmetros que são, às vezes, atualizados diariamente, né? Então, qual é a ordem máxima que esse ativo suporta antes de disparar o leilão, por exemplo. Essa é uma das configurações. E para FI é a mesma coisa. Você tem, por FI, configurações que a B3 ali estabelece e que, a depender da situação, ordens vão ser bloqueadas. Então você vai tentar mandar a ordem ou a B3 vai recusar. Você vai tentar fazer alguma operação, a B3 vai recusar porque está destoando dentro daquilo que é permitido para aquele ativo.
Então, a depender do tipo da ordem que fosse colocada, ia disparar leilão, e o leilão ia fazer com que as negociações fossem ali suspensas durante um certo tempo. Então, a entrada de grandes lotes na compra ou na venda, às vezes atrapalhava outros investidores que queriam estar negociando ali e que ficaram impedidos momentaneamente por conta dessas ordens grandes estarem ali no meio do book, né? Então, as corretoras ali, elas procuravam trabalhar o book para facilitar o mercado de gerir. Então, o que elas faziam? Pegavam uma ordem ali de 10 mil ações, vamos dar uma picada, vamos de 50 em 50. Dessa forma, eu vou controlando ali o preço para tentar não chamar a atenção de que tem alguém com apetite grande por compra, né? Para evitar de que as pessoas vá cancelando as ordens de venda mais próximas do preço que eu quero e vai reposicionando para preços mais caros, né? Então as corretoras iam trabalhando ali manualmente ou com robozinho para ir comprando aquilo que o cliente pedia até alcançar a quantidade que ele precisava, né? E aí, muitas vezes essas operações eram feitas aí, ao invés de ser pelo home broker, eram feitas pela mesa da corretora. Então, a gente tem um histórico aqui, né? Desde 2022, a B3 vem trabalhando em soluções para o mercado aí de lotes grandes, de forma a possibilitar com que essas posições grandes sejam feitas, montadas ou desmontadas de uma maneira mais fácil, rápida, com menos custo, menos trabalho, em menor tempo, ganhando agilidade, garantindo os controles necessários. Então, lá em 2022 fez esse workshop das apresentações das soluções que eles pretendiam implementar. Ainda em 2022, iniciaram o teste com a Midpoint, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Depois veio o Book of Block Trade e, por fim, lá em agosto veio o Request for Quote. Então, essas três ferramentas foi o que a B3 criou em parceria com corretora, com CVM, para o mercado, para lidar com essa negociação de lotes grandes, né? E aí, em 2025, que é o marco final aqui, a gente teve a inclusão dos fundos imobiliários dentro dessas soluções de negociação de blocos grandes, né? Então, por isso que eu digo que esses youtubers que chegaram a fazer vídeos de um ano para cá, um ano e meio para cá, talvez eles não sabiam dessas ferramentas e não conheciam. Então, eles bateram nessa tecla de que liquidez o mercado não suportava, de que não dava para montar a posição, etc. Tal. Primeiro, eles ignoraram o passado, né? Onde sempre essas operações ou era feita manual direto aqui no home broker ou via mesa da corretora. E eles desconhecem totalmente esse cenário de 2025 para cá, fevereiro de 2025 para cá, onde tem essas três soluções para diferentes necessidades, mas a B3 ofereceu três soluções diferentes para a negociação de grandes lotes. Então, que soluções são essas? Uma é a Midpoint, outra é essa Block of Trade e outra é a Request for Quote. Então, três produtos, cada um com as suas características, cada um funcionando de uma maneira diferente, mas totalmente integradas aí ao Puma, que é o sistema aí da B3 para negociação de ativos e que gerencia e garante todo o funcionamento correto da Bolsa Brasileira. Então, as negociações aqui, elas ocorrem independentes de cada um dessas ferramentas, ela sempre ocorre dentro do pregão normal, né? Então ela nunca vai ocorrer, seja nesses leilões de abertura e fechamento, e nem aftermarket. Então, o que eu apresento aqui, três soluções apenas ocorrendo no pregão normal. Qual que é o objetivo, então, dessas ferramentas, né? Aumentar a quantidade de negociações realizadas. Então, se eu tenho algo mais fácil, consequentemente, eu vou chamar aqui para o mercado mais negociação, porque, poxa, agora eu pago
pago taxas melhores. Agora eu facilito, eu tenho uma agilidade para montar ou desmontar a posição, né? Eu tenho uma facilidade para negociar. Então isso chama mais negócio sendo realizado, né? Agora vai facilitar a execução desses grandes lotes usando parte da infraestrutura que já existia. Então, em 2022, nasceram essas soluções apoiadas em cima do Puma, integradas ao Puma, e entraram ali em funcionamento com ações e outras coisas, e depois veio a negociação aqui com os FIIs em 2025. Então, essas soluções são novas, cresceram dentro, não é puxadinho, cresceram dentro já de um ambiente moderno do Puma. Então, o que a gente tem aqui é tecnologia de ponta na negociação de grandes volumes dentro da B3. Né? A gente tem privacidade nas negociações, porque elas só são divulgadas depois de realizadas. Então, diferente do mercado tradicional, comum, de book central, como é hoje o nosso mercado, onde eu vejo todas as ofertas de compra e venda, essa negociação desses grandes lotes, ela é privada. Os participantes não veem as ofertas um dos outros. Então, se eu quero montar uma posição de 10 mil cotas de HGLG, eu vou conseguir negociar isso, mas eu não vou ter um book para olhar isso e ver quem são as ofertas, quem está participando, etc. Tal. Eu consigo ter acesso a algumas informações, mas não é como é o nosso book central aqui, onde eu consigo ver todas as negociações e saber ali várias informações do que aconteceu durante o dia. É um mercado onde, visando garantir preços justos, existe uma abordagem diferente, onde as negociações só são visíveis depois de realizadas. Então, só depois que as duas partes, compra e venda, fechou o negócio, é que o mercado fica sabendo o que foi negociado. E as duas partes entre si têm acesso também limitado ao que está ali disponível de informação, né? Então, essa abordagem foi usada nos 3 produtos, visando tentar ajudar a garantir uma estabilidade, um preço adequado, uma formação de preço adequado para os ativos ali negociados, né? Então, com isso, visando minimizar o impacto aí na negociação de grandes lotes, apartou-se do book principal a negociação. Então, de 2025 para cá, a gente tem books apartados, mais de um book para a negociação dos grandes lotes. Então, o investidor que deseja montar uma posição grande, ele não vai mais afetar o investidor pequeno, porque esses valores grandes vão atuar em cima de outros books que não são acessíveis para esse investidor normal, esse investidor sardinha. Então nós, esses investidores pequenos, continuamos com um book que agora é chamado de book central, que é o book tradicional que todo mundo acessa. Já os investidores grandes, institucionais, os ricos, o que tem bastante capital envolvido, eles vão negociar em books diferentes dependendo do produto. Eles vão negociar apartados e isso, portanto, não mexe no preço do book principal. Então essa é a solução que a B3 deu, construiu e que vem funcionando de forma a não só então trazer mais liquidez, mais negócios, garantir preços justos, mas também diminuir ou eliminar impacto de negociações no book principal. E aí qualquer FII eu posso fazer lotão, né? Eu posso negociar com essas 3 soluções? Não, né? Tem apenas alguns. Então, o que eu listei foi a B3, ela fornece uma lista dos ativos que são possíveis de negociação de grandes lotes.
Eu contei ali mais de 300 FIIs, então acho que a gente tem em torno de 400 FIIs, 400 e poucos FIIs. Eu notei ali na lista que ela fornece uma planilha com todos os ativos negociados, eu notei ali em torno de 300 FIIs ali. Então é praticamente muita coisa. Muita coisa do mercado de fundo imobiliário já está disponível para ser negociado nessas ferramentas de grande lote. Então, é muito mais, a gente tem um cenário muito mais favorável ainda para o rico posicionar o seu capital, o seu patrimônio no mercado de FII, porque está muito mais com essas ferramentas, está muito mais tranquilo de eles conseguirem um preço justo, adequados e com menos custo e levando menos esforço do que até ali em janeiro, até fevereiro de 2025. Então, não existe um valor máximo a ser negociado nessas três ferramentas. Existe sim um valor mínimo, então, por FII, nessa planilha consta lá qual o valor mínimo para você fazer negociação para ser considerado um grande lote. Então, a HGLG, por exemplo, 1 milhão. Então, a partir de R$1 milhão, a HGLG vai ser negociado nessa ferramenta. Já a maioria dos outros FIIs a partir de R$500 mil. Então, quem investir R$500 mil já vai para essa solução de grandes lotes, né? Já outros fundos é a partir de R$1 milhão, né? Seja devido às características, né? Eles naturalmente já agregam muito mais volume, diário e outras características. A B3 colocou eles para R$1 milhão, né? Os critérios do por que ela colocou R$1 milhão não tem ali divulgado num relatório, mas eu imagino que esses fundos reúnem algumas características e por isso que ela elevou o piso ali para no mínimo R$1 milhão. Então a gente vai começar aqui, vamos começar pela ordens midpoint. O que são as ordens midpoint, né? Então, são ordens ali que terminam com a letra M. Então, não são nenhum desses três produtos que a B3 criou. Eles estão disponíveis no home broker ou em ferramentas como o Profichart. Eles são apenas de uso exclusivo desses investidores institucionais ou desses investidores que têm um software específico que possa colocar essas ordens nesses books apartados, nesses books separados. E quando eles colocam essas ordens, eles vão colocar uma letra a mais para indicar em qual book que está indo, né, em qual produto que está indo aquela ordem. Então, no caso das ordens midpoint, ela recebe uma letra M no final para distinguir, né, dos demais outros dois produtos que eu ainda vou comentar, né? Então, a ordem ela vai respeitar o limite mínimo. Então, esse HGLG, então é uma ordem que tem no mínimo R$1 milhão envolvido. Abaixo do que isso é rejeitada, nem entra aqui no book. Então, eu vou ter ali R$1 milhão e as ofertas ali, elas não são divulgadas. Então, o negócio só é visto depois de realizado. Então, a execução da ordem ela vai acontecer pelo casamento pelo preço médio entre a melhor ordem de compra e a melhor ordem de venda do book central. Então, o único envolvimento do book central nessa negociação é que é usado o preço que está no book central, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, é tirado ali uma média. Essa média é que vai ser usada para o preço limite ali das ordens midpoint para ser usada na avaliação e para fechar negócio. Então imagina que o preço do book central, que é o book nosso do dia a dia, né? Eu tenho ali um cenário onde eu tenho aqui a melhor ordem de compra está a R$158 e a melhor ordem de venda está a R$159,12. Então nota que tem um gap aí entre esses dois preços, né? Então qual é a ordem midpoint? Qual que é o midpoint entre os dois? É a soma do 158 com 159,12 dividido por 2. Isso vai dar o midpoint, que é por isso do nome
desse produto aqui da B3. Midpoint vem do meio, o ponto do meio, ou seja, do meio do book central, o book do dia a dia nosso. Então, essa ordem, esse valor da média entre os dois é que vai a ser usado junto com o preço limite que foi colocado na ordem midpoint, a saber se a oferta que as contrapartes estão fazendo deve ser considerada para ser executada ou não. Então, aqui do lado da ordem de compra, eu coloquei uma ordem de compra de 6.374 cotas, né, de um fundo, né, ao preço de R$ 156,88, topando pagar o preço de até R$ 160. Então, o limite para essa ordem é R$ 160. Então, poxa, eu estou colocando aqui, topo pagar, eu sei que eu quero pagar 156, mas eu topo pagar até 160. Então, essa ordem é enviada para esse book midpoint e, do outro lado, quando essa ordem entra no sistema da B3, existe um anúncio no canal de notícias falando, olha, alguém está colocando uma ordem aqui, está querendo comprar a esse preço de R$ 156,88, né? E os participantes do mercado vão olhar aquilo e vão falar, tem alguém querendo comprar, eu tenho algumas aqui, acho que eu quero vender. E aí eles vão colocar as ordens dele também, e também pode haver limite. Então, no caso aqui do exemplo, tem alguém com 6.250, colocou no book, falou, olha, eu quero vender 159, mas aceito topar até 156,50, ou seja, está dando um desconto. Tudo bem, eu quero isso, mas eu topo pagar, que você pague menos, né? Então, o lado vendedor pode topar essa negociação. Então ele envia uma resposta também, uma ordem ali para o book, né? Desse interesse dele de vender a esse preço. E aí o sistema da B3 vai fazer esse fechamento, ele vai olhar entre o melhor preço de compra, o melhor preço de venda, vai determinar esse midpoint, vai ver os limites de tanto da parte compradora como a parte vendedora, está dentro dos limites de ambos, do interesse de ambos? Está. Então, ele vai fechar negócio tanto quanto for possível. Então, o lado comprador queria comprar 6.374, o lado vendedor queria vender 1.250. Só queria ou só tinha para vender 6.250. Nota que a venda é menor do que a compra, ou seja, vai sobrar ordens de compra que não vão ser atendidas, né? Então, o que vai acontecer? Essas ordens que sobrarem vão ser canceladas, porque não tem ninguém para atendê-las e elas são menores, né? Essas ordens restantes vão ser menores do que o limite mínimo, que é de R$1 milhão. Portanto, a B3 vai lá e cancela e vai vender e vai fazer negócio somente com o que ficou disponível ali, que estava no book e que está dentro do limite de ambas as partes. Então, a ordem midpoint é isso. Uma negociação entre duas partes, ninguém do mercado sabe, o vendedor não sabe, o vendedor só sabe que existe um interessado no ativo, mas ele não sabe o preço que esse vendedor está colocando, né? No canal de anúncios ali da B3 é colocado ali, né, uma mensagem como essa, oferta midpoint disponível no livro de ofertas, né? E quando a negociação é feita, uma outra notícia no canal ali é publicada pela B3, né? Então, se não há mais nenhuma oferta midpoint para aquele ativo, a B3 anuncia que não existe mais nada disponível. Por quê? Porque não tem um book. Diferente da nossa negociação, onde a gente sabe se tem gente interessada em comprar ou vender, nesses 3 produtos da B3, você não tem um book visível para os participantes. Então, é através dessas mensagens que você fica sabendo se tem interessado ou não em fazer negócio. Por quê? Também é um mercado diferente. Então, aqui a gente está falando, às vezes, de milhões de reais envolvidos, né? Então, essas negociações só vão ser visíveis para o público depois que são realizadas. Aqui alguém ali no canal Notícias vai
ser anunciado de que foi feito um negócio, né? E também vai vir uma outra mensagem dizendo, olha, se não tem mais negócio pendente, né? Se não tem mais ninguém fazendo uma oferta de compra ou de venda, a própria B3, o próprio sistema lá, emite uma mensagem dizendo que não tem oferta midpoint disponível. Dessa forma, todo mundo também fica avisado de que, olha, não tem interessado aqui em HGLG, nem para compra e nem para venda. Então a ordem midpoint, ela é a única que olha para o book tradicional para fazer a formação de preço, e a partir desse preço de meio é usado os preços de limite que ambos o vendedor e o comprador topam fazer negócio. Uma vez o negócio realizado, é publicado para o mercado todo o que foi negociado. As ordens do tipo Book of Block Trade, BBT, elas são um outro mecanismo de negociação entre essas partes, né, desses grandes lotes, com um funcionamento diferente do midpoint, né? Então, ordens que tem o final Q, né, elas também têm um limite ali mínimo para negociação, né? Não é qualquer valor, então HGLG eu vou ter esse R$1 milhão. Elas são enviadas também, né, para negociação durante o pregão ou durante leilão ao longo do dia, né? Então vai depender da definição aí que a B3 fizer para o FII, mas elas podem ser negociadas tanto no pregão normal quanto no leilão durante o pregão, mas nunca no leilão de abertura nem no de fechamento. Então todo ativo na B3 ali, ou né, ações e FIIs, você tem leilão, ou um ou mais leilão ao longo do dia, dependendo dessa parametrização que a B3 faz, né? E aí, como é que funciona a execução como é que funciona essa negociação, né? Ela ocorre pelo casamento entre a ordem de compra e a ordem de venda do que está no book, né? Então, e aí se o FII também está configurado para leilão, o negócio só ocorre no encerramento do leilão, né? Até lá as ordens ficam paradas no book, mas ninguém tem acesso. Então, você pode ter vários negócios sendo lançados pelas pessoas, tanto ordem de venda como ordem de compra, mas elas só vão ser executadas, essas ordens, depois que o leilão se encerra. Então, é uma coleta das ordens, e aí chegou o fim do leilão, as ordens são executadas e divulgadas para o mercado as negociações que aconteceram. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, eu tenho ordem de compra aqui em 15688 e eu tenho alguém vendendo no mesmo preço. Essa ordem vai ser fechada a esse preço. Mais uma vez, esse book ele não é visto pelos participantes. É um book opaco. Só quem tem acesso a isso é o próprio sistema da B3. Os participantes não sabem que tem gente que pendurou ordem em 15688. Não sabe nem para compra nem para venda. O sistema da B3 apenas avisa que existe interessado em comprar ou vender o ativo, né? Mas não a quantidade envolvida e nem o valor, a cotação que está sendo envolvida, está sendo utilizada pela parte, seja compradora ou vendedora. Então, muito simples aqui, você vê, não envolve nenhum valor do book central, é apenas do próprio book BBT. Então é um book apartado, com ordens diferentes, magnitude diferente. Então aqui eu estou falando 16 mil cotas, 12 mil cotas, e não o que a gente vê às vezes num FII ali, que é 20 cotas, que é 100 cotas, né? Que é uma cosquinha perto dos valores que estão aqui negociados. Por fim, a gente tem esse produto que é o Request for Quote, onde o investidor ele vai anunciar que ele tem interesse, ele vai pedir cotação para o mercado de quanto eles estão interessados em pagar por aquele ativo. Então, a ordem é disparada com final R, né? É uma ordem de compra ou venda, né? Dentro de um limite de tempo. Então, imagina assim, eu faço a ordem, quero comprar 10 mil HGLG11, quero saber o preço que vocês topam me pagar,
e eu aguardo 1 minuto por a resposta de vocês. E aí cabe a contraparte, que no caso é possíveis vendedores, analisar aquilo e falar, tem alguém querendo comprar 10 mil. Eu vou fazer uma oferta aqui, eu quero vender por um preço X. Então, tem 1 minuto para os participantes do mercado responder essa requisição sobre qual oferta que eles querem fazer para o comprador aqui. Então, da mesma forma, tem um limite mínimo para negociar, e aí as ofertas são enviadas para esse sistema RFQ com um preço absoluto ou com ágio. Então, o comprador ele pode falar, ok, eu quero comprar por esse preço X e topo pagar até 2% acima como ágio ou deságio em relação ao último negócio do book central, mais esse preço limite, mais o tempo de espera. Então essas informações, no caso aqui do RFQ, ele leva em consideração também o preço do book central para essa questão de como uma informação para ser alimentada e junto com o preço limite ajudar nessa formação de preço. Então, eu topo pagar 2% acima do que tiver no book central. Então, se o book central tiver R$150, ele topa pagar 2% acima desses R$150, né? Que é o preço limite dele. Da mesma forma, o book de venda, o vendedor, ele pode falar, olha, eu quero vender R$1 milhão aqui de HGLG, qual o preço que vocês têm? E eu topo dar um desconto de até 2% em cima do preço que tiver ali no book central, né? E sempre especificando o preço que eles esperam realizar essa negociação, ou seja, é entre 1 e 5 minutos, é o máximo que eles vão esperar para ver, fulano, você topa ou não topa essa negociação? E aí a ordem pode ser feita novamente, se não encontrar interessado, pode. Se não encontrar interessado, ela é cancelada, ela some e acabou. Quem comprou, comprou, quem não comprou, tem que esperar uma nova janela, um novo interessado. Esse mesmo interessado pode voltar a aparecer, nada impede de ele voltar e fazer uma nova proposta, né? Então, se ele estiver muito desesperado para liquidar, pode ter certeza, ele vai fazer uma ordem atrás da outra, né? E aí o mercado, lógico, os vendedores podem notar aquilo e falar, opa, tem alguém muito desesperado, porque ele espera 5 minutos, não vem resposta, colocou a ordem de novo, já tem 6 ordens aqui de 5 minutos, ou seja, já tem meia hora que ele está tentando vender essa posição dele de 10 milhões e não encontra comprador. Então, o que o lado vendedor pode fazer? Eu vou falar, vou aproveitar do desespero dele para fechar negócio e vou fazer aqui uma proposta, ver se ele topa. E aí é nessa hora da famosa negociação, onde pode mais quem chora menos, né? Então, ou chora menos quem pode mais, né? Então, nesse caso, o lado vendedor, por estar com mais força, já que várias ofertas de compra estão acontecendo, ele pode propor um preço com deságio, visando fazer uma negociação mais favorável para ele. Mas Request for Quote, assim como as outras demais, ocorrem no book apartado, sem mexer no preço do book principal, né? Então, a execução ocorre pelo casamento entre ordem de compra, ordem de venda, até o preço limite, priorizando o melhor preço primeiro e depois por ordem de chegada, como ocorre no nosso book central também hoje, né? Então, eu tenho ali, né, tempo de 1 minuto, um limite de 158 para compra, e aí eu tenho ordem de venda. Como não há um casamento entre as duas partes com a parametrização que existe, a negociação não ocorre e ela deixa de existir passado o tempo limite de 1 minuto. Então, nesse exemplo aqui, não houve negociação porque não tem ninguém disposto a vender até R$158. Todo mundo só quer vender a partir de R$159,12, não há nenhuma ordem ali. Só que o comprador não sabe disso, ele só vai saber depois que esse 1 minuto passar, porque novamente esse book ele é opaco, ninguém vê o que tem nele.
só o próprio sistema da B3 que vai fazendo essas negociações, que vai casando as parametrizações para no final fazer os negócios, né? Então, as corretoras institucionais aí, eles têm esses Order Management Systems, né? Que é uma solução parruda aí para fazer o gerenciamento de ordens, soluções aí envolvidas com essas ordens midpoint, e Request for Quote e BBT, né? Então a Nelogica é uma das que fornece solução de OMS, né? A gente tem esses DMA institucional, né? Então o OMS do cliente conversa diretamente com o Puma, né? Então o que é o DMA? DMA é o acesso direto, sem ter intermediário, entre o sistema da parte, no caso, né, da empresa, e a bolsa. Hoje, o investidor comum de varejo, ele tem um intermediário, que é o quê? Que é a corretora, né? E aí, dependendo do DMA que tem, você tem diferentes níveis de acesso ao sistema da bolsa. E para que é esse DMA? Para conferir agilidade, principalmente agilidade, velocidade nas negociações. DMA também envolve parametrizações, tem suas características próprias, então o DMA1 é de um jeito, DMA2, DMA3, DMA4. Então, quanto mais de repente você necessita de negociação rápida, velocidade, confiabilidade, você passa a fazer ordens diferentes, colocando às vezes seu servidor num prédio ao lado do prédio da bolsa para diminuir o tempo que a informação trafega, para ter ali muito perto da bolsa o seu servidor para disparar rápido. Então, principalmente traders de alta frequência que disparam milhares de operações por segundo, vão usar DMA para poder conversar diretamente com o Puma e fazer a negociação, né? Então, esses sistemas de DMA tendem a ter essas ordens sofisticadas aí de midpoint e essas outras duas que eu citei. E você tem essas ordens pela mesa da corretora. Então, se eu for necessitar, por exemplo, montar a posição, eu não vou poder ir no meu home broker digitar o ticker do FI mais a letra R, a letra M ou a letra Q. Por quê? Porque isso não está disponível num home broker comum. Eu vou ter que ligar para a mesa da minha corretora e falar, olha, eu tenho R$1 milhão aqui, fiz um aporte na conta da corretora, fiz o TED, está ali, eu preciso gastar esse 1 milhão montando posição em HGLG. Monta para mim aí, quanto tempo você leva? Qual que vai ser o custo disso? A mesa vai te dar toda uma parametrização e vai falar, olha, eu levo aqui, estou imaginando levar 30 minutos, isso vai te custar R$250. Pronto. Né? E aí a mesa da corretora é que vai ter acesso ao sistema para fazer essas ordens e garantir que sejam executadas para você. Então não é o home broker normal que dá acesso a essas funcionalidades. E o que a negociação então de lote grande ela me afeta, né? Poxa, se essas ordens não passam mais pelo book central, então não fica mexendo no preço. Então não afeta eu nada, né? Então esse é um engano. Independente do mecanismo usado para negociação desses lotes grandes, né? Então, seja lá em 1995, 2000, 2020, 2026, como agora, não importa a tecnologia. O que importa é o que o lote grande afeta o investidor pequeno, sardinha, que compra suas cotinhas ali no dia a dia, quer fazer crescer seu patrimônio, quer receber renda. Importa pelo seguinte, né? O cotista, com no mínimo 5% do fundo, ele tem algumas possibilidades que você, sardinha, não tem, né? Então, não importa o mecanismo que está sendo usado para montar uma posição. Se esse cotista ele representar 5% ali do patrimônio do fundo, ele já pode influenciar aquele fundo para, por exemplo, chamar uma assembleia, para de repente, com o poder de voto que ele tem, fazer a aprovação de matérias de interesse dele, defender
ou bloquear. É igual como se fosse num condomínio. Então, tem condomínio, eu acho que a grande maioria dos condomínios, né, o regulamento ali a convenção do prédio não proíbe o morador de pegar ali procurações de outros moradores para poder juntar essas procurações e aumentar a quantidade de votos para usar em assembleia. Eu mesmo já morei em prédio assim. Então, às vezes eu tinha, né? Eu não tenho mais, mas eu tinha um morador que pegava, ele tinha bom relacionamento com outros proprietários. Esses proprietários não estavam, não moravam nos imóveis, então ele falava, me dá aqui que eu vou usar na Assembleia, me dá uma procuração que eu vou te representar na Assembleia, eu vou votar a favor nosso aqui, eu vou garantir que o voto seja dentro do nosso interesse. E aí, infelizmente, então, às vezes o prédio queria aprovar uma determinada matéria e ele dizia não. E ele ganhava porque a quantidade de votos que ele tinha com as procurações em função dos participantes ali era, por mais que você tivesse diferentes moradores, mas ele como um morador único e várias procurações ganhava muitas vezes essas matérias ali e não tinha muito o que fazer. Ele estava dentro do que era permitido pelo regulamento. Da mesma forma, então o cotista aqui com no mínimo 5%, ele pode fazer algumas coisas que um cotista com menos não pode. Então eu, como cotista normal, sardinha, não posso chamar assembleia, né? Agora, vários fundos aí, quando a gente olha fato relevante, estuda ali, a gente vê, né, cotista chamando a assembleia para destituir um determinado administrador e eleger um outro, né? Então ele consegue fazer isso, né? E por que ele faz isso? N motivos. Então, como todas as relações de negócio humanas, às vezes dá choque entre opiniões diferentes, entre interesses diferentes. Então, às vezes, aquele cotista que tem influência, ele vai querer a substituição daquele administrador porque ele não concorda com o que está acontecendo. O administrador, por exemplo, quer fazer algumas mudanças que para aquele cotista vai ser prejudicial. Talvez não vai ser prejudicial para o investidor pequeno, pelo contrário, até pode ser de interesse do investidor pequeno. Mas aquele cotista relevante, ele entende que não. Então, às vezes, ele vai bloquear alguma coisa de acontecer devido à relevância dele. Então, estou trazendo essa informação aqui porque entendo que sim, a formação de um lote grande, ela afeta, sempre afetou e sempre vai afetar o cotista. Outra informação que talvez as pessoas não saibam é, por exemplo, um cotista que tenha pelo menos no mínimo 3% pode pedir a inclusão de alguma matéria na pauta de assembleia. Então você não precisa ter 5%. Se você tiver 3%, você já tem o direito, né, pela instrução CVM 175 e pela instrução 472 que antecedeu a 175, você tem direito a poder pedir a inclusão de alguma matéria que você quer ser discutida em assembleia, quer que seja votada pelos cotistas, você pode pedir a inclusão. Então muitas pessoas, muitos investidores não sabem, talvez porque o cara não tem 3%, e assim, só vai saber essa informação quem vai atrás de se educar, de aprender, de ler, né? Então ninguém vem ensinar que você tem direito a isso. No entanto, aqui está, e se você está vendo esse vídeo agora, eu estou aqui também para divulgar essa informação, para que você saiba. Estou colocando aqui qual que é a resolução CVM que te dá esse direito, que fala que você tem esse direito, para que você possa usar isso, né? Caso você precise fazer isso um dia, alcance esse limite, precisa fazer isso, e o gestor, o administrador negue, você pode acionar ali e falar, olha, segundo o artigo tal da CVM 175, eu tenho direito sim, e caso você me negue mais uma vez, eu vou te levar para a CVM. Então, se instrua, busque conhecimento, não fica só atrás de notícia de o melhor fundo para investir, essas dicas sobre aonde investir. Vá atrás de conhecimento, legislação, estude seus direitos, porque
essa informação ela não vai vir fácil para você, a não ser que alguém como eu venha e traga, e você também participe assistindo vídeos assim. Então hoje o que eu vejo muito na nossa YouTube esfera, digamos assim, é muito vídeo dando uma possível dica do tipo, olha, o fundo tal, os 3 melhores fundos para investir em 2026, 15 melhores fundos não sei o que lá, de tijolo. Nada contra, só que o mercado não é só isso. O mercado não é só dica de investimento. O mercado, ele precisa ser de investidores melhores. Investidores melhores só se faz com estudo, então estude. Por fim, a gente tem, por exemplo, você sabia que se você tiver 0,5%, você pode solicitar para o administrador que ele notifique os demais cotistas que você quer uma procuração para representar eles. Então imagina, né? Você quer falar assim, pessoal, eu não concordo com essa proposta aqui que está sendo trazido para a próxima assembleia, e eu quero, minha opinião é de que a gente deve bloquear, peço que vocês me deem a procuração para usar o voto de vocês para a gente votar aqui e derrubar isso. Então, esse cotista que tiver o mínimo de 5, ele pode solicitar ao administrador para incluir mais um anexo ali na cédula de votação, se o cotista ali autoriza, né, com que essa procuração seja dada para esse investidor representar os cotistas. Então é um direito seu, se você tiver, você pode pedir isso, né? E o administrador não pode se negar a fazer essa consulta junto às demais bases de investidores, né? Então, as informações, lógico, de quem são os investidores, etc. tal, elas não vão ser divulgadas para esse cotista. No entanto, o cotista vai conseguir alcançar os demais cotistas através do administrador, que se vê obrigado a seguir e a divulgar o texto que está sendo enviado por esse cotista que tem 0,5%. Então, é seu direito, como cotista, exercer essa influência, caso você tenha essa quantidade de posição. Tá certo? Então, o que eu tinha para dizer é isso. Então, muito se falou de que rico não investe por problema de liquidez, né? Principalmente uma das coisas foi liquidez. Ele não tem como montar uma posição porque o book não absorve, não sei o que lá tal, e vai afetar o preço das cotas. Gente, isso acontecia até fevereiro de 2025, existia um book único, onde ali passava, e uma forma de contornar era a corretora ir trabalhando. A corretora, o próprio investidor, né, no home broker, ele picava isso, só que isso, além de custos, né? Então lembra, a gente tinha um mercado onde se cobrava corretagem. Então imagina, um investidor grande tendo que montar uma posição grande, tinha que fatiar em ordens pequenas. Se ele fizesse diretamente pelo home broker, olha quantas ordens ele ia precisar para montar uma posição grande, o quanto de corretagem ele ia pagar. Então muitas vezes, lógico, ele sempre ia procurar a mesa da corretora e falar, olha, não vou pagar essas corretagens, vai dar mais de 100 ordens aqui, qual o preço que você me cobra para montar essa posição? E aí fechava esse preço, o cara pagava lá a corretora, e a corretora cuidava de montar essa posição para ele com aquele custo ali que ambos combinaram, né? Mesmo assim, a corretora ainda tinha um impacto do trabalho que ela fazia, isso impactava o book. Hoje não mais, né? Então, de fevereiro para cá, o mercado de FII passou a aproveitar essas ferramentas que já funcionavam no mercado de ações, né? BBT, Midpoint, Request for Quote já passaram a ser usados para o mercado de FII. Então não tem mais impacto, são books separados, não é o book principal, tá certo? Então o que eu tinha para trazer é isso. Eu espero ali que tenha elucidado para vocês. Então os youtubers, eles são importantes, eles fazem um papel grande na disseminação de conhecimento, né? Então a maioria do que eu vejo de informação é correta, felizmente é correta. Então continue seguindo, continue aprendendo, mas
questionem posições muito rígidas, muito que batem o martelo, do tipo, fulano de tal não faz isso, ou fulano de tal faz isso. Então, vejam lá, tentem avançar investigando aquela narrativa que foi construída, que foi te apresentada, porque nem sempre ela vai ser verdadeira. Ela pode até ter sido verdadeira um dia, mas pode ser não mais verdadeira no momento em que você está vendo aquele vídeo. Tá certo? Então, espero ter colaborado. Se você gostou aí desse conteúdo aí, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Quero saber se você chegou a ver esses outros vídeos desses outros canais. Eu não vou citar aqui os canais, eu acho que não quero, inclusive, ser interpretado de uma forma negativa ou errada, então não vou aqui mostrar os vídeos, mas quero sim agregar, quero sim mostrar que a realidade que a gente tinha era mais dura, era mais difícil, e que agora está mais facilitada. Então, deixe no comentário a sua observação e muito obrigado aí pelo seu tempo. Desejo-lhe uma ótima semana, fiquem com Deus e até mais.